10 dicas para aliviar o estresse. O estresse é aquela sensação de você estar sob muita pressão mental, emocional. Sabe quando está aquilo que complica, que começa a incomodar a gente? Não há dúvida que todo mundo sente um pouquinho de estresse, já sentiu um pouquinho de estresse. É aquele momento que a gente acha que não vai conseguir lidar com aquela situação, que é incapaz de lidar com aquela situação. E aquilo começa a nos incomodar. As pessoas lidam com o estresse de formas diferentes. Inclusive, existem situações que pode ser estressante para mim, mas para uma outra pessoa pode ser motivador. Então, cada um tem uma reação e lida de forma diferente com uma mesma situação. E isso a gente pode classificar como estressante ou não estressante. Seguem aqui 10 dicas para você lidar com o estresse. Dica número 1. Pense positivamente. Quando você estiver começando a pensar, a se denegrir, a baixar, você não consegue, não dá, mude o foco. Pense positivamente. Como é que você pode resolver essa situação? Muda tudo isso para que você não fique piorando ainda mais a situação como ela está. Dica número 2. Aprenda a ver os problemas como algo que pode ser superado. Quando a gente entende que a gente tem um problema, ele existe, tem uma questão que existe, e eu posso superar e eu posso resolver, fica mais fácil de eu começar a ter atitudes e agir com relação a isso. Lembra que você sempre tem opções. Quando aparecer algum problema, quais são as opções que eu tenho para lidar com essa situação? Começa a ficar muito mais tranquilo olhar para a questão, olhar para o problema, do que se a gente olhar e simplesmente ver de uma forma e não ter saída. Dica número 3. Nunca diga nunca novamente. Tudo é possível. Depende de você acreditar que é possível. Dica número 4. Se você cometer um erro, não tem problema, não se debruce sobre o erro. Tire um aprendizado do que aconteceu. E numa próxima situação, você lembra desse aprendizado e faz de forma diferente. Não é que a gente tem fracassos, a gente tem situações que foram mal resolvidas e que tiramos o aprendizado para que da próxima vez possamos resolver de uma forma melhor. Lembre-se disso. Tire experiências e aprendizados de que você tiver. Dicas número 5. Pega aquela grande questão, pega aquele grande problema e divide em pedacinhos. Quando vem tudo muito grande, fica muito difícil, fica muito complicado. Que tal se você pegar o seu problema, dividir ele em situações, classificar e começar a cada dia trabalhar um pedaço daquele problema? Quando você perceber, você já resolveu tudo e passou aquele assunto que parecia tão grande. Faça isso. Divida em pedacinhos e vá solucionando cada um desses pedacinhos. Dica número 6. Enfrente os desafios de frente, não fuja deles. A procrastinação, ela simplesmente complica tudo que você tem para fazer. Ela não interessa, ela só complica e ela não faz com que você tenha alguma ação. Não deixa que você vá para frente e que você resolva esse tipo de problema. Dica número 6. Passa pelo menos 1 minuto do seu dia lembrando das suas conquistas, lembrando do que você já conseguiu, lembrando do que você faz bem, lembrando das suas habilidades. Isso nos motiva, isso nos dá expectativa, isso nos dá esperança. E tenho certeza que você já deve ter tido muitas conquistas. Elas não precisam ser enormes, precisam ser conquistas. Pode ser até uma conquista pequena que você queira fazer um assunto pequeno e foi lá e resolveu. Algum assunto que estava pendente e resolveu. Isso é uma conquista. Não fique imaginando que conquistas tem que ser algo grande. Pode ser de qualquer tamanho, mas que você tenha conquistado. Isso você merece. Se congratule com esse tipo de ação, que é muito bacana. Dica número 8. Faça as perguntas poderosas para você. Não caia naquela que quando acontecer um problema, uma questão, você fala, nossa, como que eu fui cair nessa situação? Ao invés de você pensar dessa forma, pense diferente. Pense, nossa, como que eu posso resolver essa situação? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então, você já sai daquele pensamento negativo que a gente falou lá no começo e entra numa posição positiva em tentar solucionar a questão ou o problema. Dica número 9. Minimize o máximo possível de todas as questões e problemas que você tenha, questões estressantes. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas de manhã têm que buscar roupa, separar o material, separar a pasta, tudo que tem que sair para o trabalho. Na hora que acorda de manhã, acorda atrasado e começa a se perder e não acha as coisas.
Para que se estressar nesse momento do seu dia? Separa sua roupa de noite, separa tudo que você tem que levar para o trabalho ou para onde você for, deixa perto da porta. Isso te resolve já o caminho. E começar o dia já estressado não é bom. Então, quando você tiver qualquer situação, pare e pense, o que eu posso fazer para que isso não me estresse antes que comece a resolver? E já dá uma aliviada em tudo. E a última dica, a dica número 10, é procure pelo menos uma razão por dia para dar risada. Quando a gente dá risada, a gente mexe todos os músculos do rosto. Isso é muito gratificante. Uma pesquisa mostra que rir dispara substâncias no nosso cérebro, que é a endorfina. E essa substância nos faz sentir bem, nos dá prazer, nos dá uma boa sensação, uma sensação gostosa. Então lembre-se de rir, lembre-se de pensar positivamente, lembre-se que você pode conquistar qualquer coisa, de minimizar qualquer situação, de tirar aprendizados de tudo que aconteceu com você e de colocar perguntas poderosas de como você melhora a situação. Pega essas dicas, treine todos os dias, porque é tudo questão de treino. Cada dia treina uma e você vai ver como melhora muito. Lucila Marques, Coach.